Empreendedor, adjetivo substantivo masculino. Que, o aquele que empreende. Empresário, substantivo masculino, aquele que é dono ou dirigente de uma empresa. Homem de negócios, empreendedor. Empresa, substantivo feminino, obra ou desígnio levada a efeito por uma ou mais pessoas. Trabalho, tarefa para a realização de um objetivo. Empreendimento, entidade, substantivo feminino, aquilo que constitui a existência de algo real. Essência, instituição, sociedade, pessoa jurídica estabelecida para fins específicos, conjunto de empresas reunidas em prol de objetivos comuns. A história de uma entidade é a história de empresas, de empresários, de empreendedores. Seu legado são as ações empreendidas para assegurar conquistas e remover obstáculos, para marcar posições, reunir e divulgar conhecimento e servir de exemplo para a sociedade. Essa história precisa ser contada, porque ela foi vivida. Uma televisão não pode pagar o mesmo frete que um saco de feijão. Orlando Monteiro, In Memoriam, 1963-1966, fruto da insatisfação do setor com a Confederação Nacional dos Transportes Terrestres e da ousadia de um pequeno, porém atuante grupo de empresários capitaneados por Orlando Monteiro, a NTC foi criada em 17 de setembro de 1963. Entre suas primeiras bandeiras estavam a organização dos transportadores, a pavimentação da malha rodoviária e a regulamentação do setor. A regulamentação não veio, mas os 4 primeiros anos da nova entidade foram marcados por inegáveis conquistas. Entre elas, a criação do Ad Valorem, do Seguro de Responsabilidade Civil para as Cargas e do Departamento de Custos Operacionais, além do lançamento da Revista BR. A entidade estava começando, não tinha dinheiro. Então, idealizei um sistema de consórcios e fiz 12 grupos de carros e caminhões. Com isso, consegui dinheiro, inclusive comprei o terreno da entidade. Isso não me custou nada. Pessoalmente, só meu trabalho. Deixei meus interesses de lado e me dediquei só à entidade. José Carneiro de Gusmão Lacerda, In Memoriam, 1966-1970. A atuante gestão de Gusmão Lacerda foi marcada pela defesa do Ad Valorem e pela busca de incentivos à frota própria, ao mesmo tempo que mudava para a Rua Araújo, em São Paulo, e adquiria terreno na Borges Lagoa para construir sua futura sede própria. A NTC internacionalizou sua ação, derrubou barreiras fiscais, montou suas primeiras tabelas de fretes, alterou a legislação de seguros, realizou bem-sucedidos congressos e produziu um minucioso anteprojeto de regulamentação do setor. Enquanto isso, embalado pelo tocador de obras Mário Andreasa, o país ganhava novas estradas. Uma empresa familiar termina quando a família não se interessa mais por ela. Agrário Marques Dourado, In Memoriam, 1970-1972. Sob a batuta do baiano Agrário Marques Dourado, a NTC consolidou sua influência junto ao governo. A entidade teve participações decisivas no Conselho Interministerial de Preços, na Comissão Consultiva do Conselho Nacional de Seguros Privados, nas normas de contêineres junto à GEIPOD, além de ter obtido audiência com o presidente Médici. No fronte externo, participou do Congresso da ALATAC no México e filiou-se à IRU, International Road Transport Union. O milagre econômico brasileiro contribuiu para impulsionar a atividade. Em economia não há milagre. Quem não crescer vai ficar à margem do progresso, porque os investimentos exigidos pelo transporte serão grandes e deverão sair do frete. Denizar de Almeida Arneiro, In Memoriam, 1973-1976. Denizar Arneiro conviveu com o milagre econômico, a crise do petróleo e ferroviarismo do governo Geisel. Foi um período de prosperidade para o setor, marcado pela conclusão das obras da nova sede da NTC, a chegada da Michelin ao país, a construção dos primeiros terminais e a criação do ISTR. A entidade prosseguiu seu combate aos aventureiros e a sua luta pela regulamentação, que desembocaram no projeto da Euler Engenharia. Demos ao governo o apoio que ninguém teve coragem de dar:
Oswaldo Dias de Castro, 1977-1982. Com trânsito livre junto ao governo federal e cercado de uma equipe de primeira linha, Oswaldo Dias de Castro conquistou a Lei de Proteção contra o Capital Estrangeiro, criou o sistema tarifário, deu apoio decisivo ao lançamento da Feira Brasil Transpo, colaborou na implementação do registro dos transportadores e do terminal de cargas de Brasília, derrubou alterações indesejáveis na legislação de seguros, deu os primeiros passos pela criação da FENATAC, inaugurou a sede da NTC na Borges Lagoa e manteve sob fogo cerrado os adversários da regulamentação, encastelados no GEIPOT. Este regulamento representa para nós uma conquista e verdadeira certidão de emancipação jurídica e econômica. Thiers Fattori Costa, in memoriam, 1982-1986. Os 2 mandatos de Thiers Fattori Costa foram marcados por muitas realizações e conquistas. As mais importantes foram, certamente, a sonhada regulamentação, a inserção do setor na atividade política, a obtenção da Carta Sindical da FENATAC, primeira federação específica de transporte de cargas, a criação do Índice Nacional de Preços de Transporte, a edição da série A Verdade sobre o fortalecimento do escritório de Brasília e a grande expansão do número de associados. É bom que tenha sido assim, porque as conquistas têm mais sabor e ninguém pode tirá-las. Sebastião Hubson Carneiro Ribeiro, in memoriam, 1987-1989. O período de 1987 a 1989 marca o apogeu do TRC. A NTC, sob comando de Sebastião Hubson Ribeiro, mediu forças com o governo e removeu as barreiras à criação do SEST e SENAT, plantou sindicatos e associações por todo o Brasil, inaugurou uma sede ampla e moderna e conquistou a liberdade de preços, além de novos espaços na Justiça do Trabalho e conselhos públicos. A história até perdoa o fracasso dos que sonham, mas é implacável com os que fracassam pela incapacidade de sonhar. Domingos Gonçalves de Oliveira Fonseca, 1990-1992. Primeiro presidente da NTC vindo de uma empresa pequena e regional, o economista Domingos Fonseca propôs-se a resgatar a autoestima do setor. Mas o tumultuado ambiente da era Collor não facilitou as coisas para ele. Sua gestão conviveu com planos econômicos, confiscos, controles de preços e a desfiguração do RTB. Mesmo assim, houve êxitos a contabilizar. Entre eles, o rápido desbloqueio de recursos, o lançamento do EDI Proceda NTC e um inédito congresso a bordo do navio Eugênio C. A luta pelo SEST e SENAT foi um jogo muito pesado. Sebastião Hubson Carneiro Ribeiro, in memoriam, 1993-1995. O segundo mandato de Sebastião teve como meta preparar o setor para o século XXI. Foi marcado pela luta contra a presença dos correios, distribuidoras de combustível e das empresas de ônibus no transporte de cargas. O SEST e SENAT saiu do papel e começou a espalhar CAPTs e PATs pelo país. A entidade liderou um forte movimento de conscientização empresarial. Os índices de custos passaram a ser calculados pela FIPE. O decidido combate à insegurança resultou até em prisão de uma liderança do TRC. Uma paixão você não esquece, você continua. Adalberto Panzan, in memoriam, 1996. Detentor de invejável bagagem, Adalberto Panzan assumiu a NTC anunciando um ambicioso plano de metas. Não teve tempo para cumprir todas elas. Desapareceu menos de 9 meses depois, quando sua gestão ainda dava os primeiros passos. Será lembrado como um cometa que aparece raramente, impressiona por seu brilho e depois vai embora, deixando sua marca. Livre concorrência sim, mas com mecanismos e pré-requisitos que permitam uma competição leal e mais justa. Romeu Nerci Luft, in memoriam, 1996-2001. A longa gestão de Romeu Luft foi marcada por grandes adversidades. Estagnação econômica, crise cambial, aumento das taxas de juros, proliferação de pedágios, explosão do roubo de cargas, novo Código de Trânsito e fim do RTB. Os obstáculos não impediram a NTC de continuar sua luta. Entre as realizações do período, destacam-se a conclusão dos estudos técnicos, a promoção de congressos,
feiras e seminários, a criação do prêmio NTC Fornecedores, a reformulação do papel da entidade, o lançamento do site NTC.net e do Transquality, uma ação mais agressiva no setor internacional, a atualização da matriz do INCT e o saneamento financeiro da entidade. Não queremos como sócios da NTC todas as empresas de transporte do Brasil. Só as boas, as que têm um compromisso visceral com a qualidade. Vamos recuperar o sentimento dos primeiros anos, quando as empresas tinham orgulho de ostentar em seus veículos e no seu material promocional o selo filiada à NTC. Se conseguirmos isso, o resto será mera consequência. Geraldo Aguiar de Brito Viana, 2002-2007. Geraldo Viana assumiu a NTC com uma plataforma de apenas 10 pontos, mas que abrigava, na verdade, um programa de trabalho de larga envergadura, com ênfase na questão de qualidade e o compromisso de ampliar o escopo da NTC, que até poderá mudar de sigla para incorporar atividade logística, atuando em harmonia com as demais entidades. Deu prioridade à comunicação eletrônica, voltou a publicar tabelas referenciais de fretes e marcou presença em todo o Brasil. Sua gestão enfatizou também a defesa do consumidor, a efetiva renovação da frota, o combate ao roubo de cargas, o disciplinamento do setor e a redução negociada das tarifas de pedágio. A promulgação da Lei 11.442/2007, que disciplina o transporte rodoviário de cargas, coroa uma luta da NTC de mais de 40 anos. Quando assumimos, percebemos que precisávamos de uma oxigenação. Incentivamos a participação de jovens empresários e voltamos aos primórdios da NTC, quando os empresários começavam a conversar entre si. Flávio Benatti, 2008-2013. Capitaneada por Flávio Benatti, a NTC organiza, incentiva e apoia a formação de comissões de jovens empresários Brasil afora, como vetor de mudança do perfil do TRC brasileiro. Eventos itinerantes e a nomeação de vice-presidentes regionais consolida e amplia a presença da entidade em todo o país. A promulgação da Lei 12.619/2012, regulamentando a profissão do motorista do transporte rodoviário, e a abertura pública do Centro Cultural Palácio dos Transportes dão a real dimensão ao trabalho de uma entidade que não mais busca apenas a defesa dos interesses do setor, mas consolida sua representatividade perante a sociedade brasileira. O marco regulatório, desde quando começou, parecia uma incógnita muito grande. Todo mundo achava que era difícil que andasse. José Hélio Fernandes, 2014-2019. Com o lema Atitude e Gestão, José Hélio Fernandes enfrentou tempos difíceis frente à NTC. As incertezas políticas, as denúncias de corrupção, o impeachment da presidente da República, as eleições num cenário de polarização política e mobilização popular e a eclosão da pandemia global de Covid-19. Por outro lado, a discussão do marco regulatório da categoria, a greve nacional dos caminhoneiros, o fim da contribuição sindical obrigatória, o debate sobre a continuidade da desoneração da folha de pagamento e a reforma trabalhista fomentaram uma visão estratégica mais ampla, inclusiva e participativa, com os anseios das bases a partir dos sindicatos regionais sendo verbalizadas em discussões que fortaleceram as conquistas do setor. Não devemos acreditar que o governo vai reduzir os tributos. Ele pode efetivamente modificar a fórmula tributária e talvez minimizar um pouco a burocracia, mas a principal minimização da burocracia da carga tributária passa forçadamente pela cobrança do ICMS. Isso sim precisa ser atacado. Urubatã Elou, 2019. Completando o mandato de José Hélio, Urubatã Elou conduziu a NTC para uma transição tranquila, tão necessária aos desafios que estavam por vir. Seu dinamismo empresarial e firmeza de propósitos angariaram apoios e reforçaram os propósitos da entidade perante todos os associados. A NTC foi fundada por cerca de 40 empresas, das quais não sobraram 7 ou 8 transportadoras. Isso acontece porque o empresário aceita trabalhar abaixo da tabela e, com o tempo, não consegue mais repassar os seus custos, fazendo com que, infelizmente, ele tenha que fechar as portas. Francisco Pelúcio, 2020-2023. O novo normal trouxe o desafio de manter e ampliar a comunicação da entidade com seus associados, com as demais entidades e com a sociedade como um todo.
Francisco Pelúcio comandou o avanço da NTC na era digital e consolidou a participação da entidade nas discussões trabalhistas, tributárias, políticas e econômicas do país. A aprovação da LGPD e a criação do documento eletrônico de transporte chegaram como iniciativas que mudarão o patamar das relações econômicas, tecnológicas e empresariais do setor. Valores, princípios, ideias e ideais resumidos no documento de constituição da NTC Logística em 1963 nortearam o trabalho de todos ao longo destes 60 anos. A história não se repete, mas ensina. Quiçá conseguimos seguir avançando e evoluindo como entidade, como setor empresarial e como protagonistas da história do país. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. Fundação Memória do Transporte, Confederação Nacional do Transporte.